Meus amados, é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos essa noite. A Igreja Presbiteriana de São Cristóvão. Eu não conhecia a igreja, só conhecia de ouvir falar, nem sabia onde ficava. Aí eu tive de pedir ao pastor para me trazer. Eu nunca estive aqui e ele prontamente me buscou, me trouxe e eu me alegro de estar com os irmãos. E me alegro de ver que a igreja é muito jovem. Mesmo que tenha uma tradição antiga de igreja, hoje é uma igreja de jovens. Isso quer dizer que há uma revitalização dessa igreja. A igreja está passando por um novo momento, uma nova história. E isso traz para nós o sentido de alegria, de contentamento, de júbilo, de ver um conselho quase todo de jovens, de pessoas jovens, maduras, mas que amam de fato o Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com o conselho e ouvi dos nossos irmãos presbíteros os desafios dessa igreja, os sonhos dessa igreja e aquilo que de fato marca profundamente esta igreja. O Joel, eu dou parabéns para ele, porque ele é um ministério que Deus o chamou. Às vezes ele não vai entender isso, mas ele já aprendeu, ele está me contando a história do pai dele. Eu estou vendo que ele está no mesmo caminho do pai. O pai foi um revitalizador de igreja. Passou por vários lugares revitalizando a igreja. E vendo Joel está tendo o mesmo ministério. Agora eu espero que vai ficar aqui uns 30, 40 anos em São Cristóvão. E daqui a pouco nós vamos ter de aumentar a igreja, porque a igreja está crescendo. Essa turma de presbíteros jovens, de diáconos muito jovens. Eu não gostei muito de ter estabelecido que uma das normas é ter barba. Eu estou observando que todos os diáconos estão deixando a barba, presbítero deixando a barba, mas tem alguns outros que estão relutando ainda, tá com a barba como a minha. Mas o Joel gosta dessas coisas e Deus há de sustentá-lo também. Eu trago um abraço também para a Roberta, que é a nossa escritora, e pelo ministério dela. Deus possa abençoá-los e sustentá-los na graça do Senhor. Eu escolhi para a nossa meditação dessa noite um texto diferente do que eu preguei hoje no dia de hoje. Eu escolhi o livro de Zacarias. Hoje eu preguei no Evangelho de Mateus, os dois cultos, em cada texto diferente, mas eu escolhi o livro de Zacarias para nós estudarmos hoje à noite. Às vezes algum irmão pode perguntar, por que o senhor escolheu Zacarias? Zacarias foi um profeta revitalizador. O ministério de Zacarias foi voltado para a revitalização, para trazer de volta Israel à espiritualidade. Por isso que Zacarias está junto com Ageu na reconstrução do templo, está junto no treinamento do povo, para que o povo, de fato, tivesse uma experiência real com Cristo Jesus, o nosso Deus, e pudesse desenvolver a sua fé. E o texto que nós escolhemos é um texto que aponta para a pessoa de Jesus. É chamado o texto messiânico de Zacarias, porque aponta para a pessoa de Cristo Jesus e nos leva a pensar seriamente na pessoa de Jesus. Zacarias capítulo 13, de 1 a 9. Zacarias capítulo 13, versos de 1 a 9. Meus amados, muitas vezes nós olhamos para alguns textos do Velho Testamento e nós perguntamos, por que Deus, na sua graça, permitiu que esses textos existissem? Por que Deus colocou esses textos nas Escrituras Sagradas? Para chamar nossa atenção, para nos instruir. Mas nós esquecemos de olhar esses textos dentro do papel deles no momento histórico que foram escritos e também no momento histórico que aponta para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que a principal coisa é nós lembrarmos que a grande luta de Israel pós-cativeiro era eliminar
da terra, era tirar da terra do Senhor, era preparar o mundo para o recebimento de Cristo Jesus e para a preparação deste mundo para receber o Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam não ter postes ídolos e não poderia deixar que a idolatria dominasse o seu povo. Baals e os Balaíns e os Asterotes precisavam ser eliminados da terra. E os profetas e profetisas também eliminados da terra. O povo foi levado ao cativeiro por causa dos Baals e dos Balaíns. O povo saiu da terra de Israel e foi levado para o cativeiro por causa da idolatria. E agora voltava. E Deus queria que os profetas pudessem chamar a atenção do povo para a adoração única a Deus, para a exclusividade do culto a Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus queria profeticamente apontar que um dia tudo isso ia acabar. Porque Deus ia levantar aquele que iria, de fato, remover o pecado e a impureza. Só Jesus remove pecado e impureza. No Velho Testamento, mesmo que havia o sacrifício, mesmo que havia o culto a Deus, mesmo que havia o altar dos santos, não resolveria todo o problema. Israel, volta e meia, estava envolvido na adoração de ídolos. Mas Deus, a sua graça, diz que aquilo deveria ser tirado da terra. Removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Eu estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Não viverá o profeta que profetizar, tentando enganar o povo. E os profetas daquela época tinham uma preocupação de enganar, de mostrar ao povo coisas que não eram verdadeiras. Por isso Jeremias sofreu muito nas mãos de profetas falsos, ao ponto de ser preso, ao ponto de ser jogado à cisterna, ao ponto de ser esbofeteado. A história de Jeremias é uma história de um homem que, de fato, sentiu o peso de um profetismo verdadeiro. E ele foi completamente humilhado perante o seu povo. Mas ele apontava para Deus, apontava para o resgate, apontava para a liberdade, apontava para o ministério que um dia iria acontecer. E aqui o profeta Zacarias faz questão de dizer, na volta do povo, que haveria aquele que iria remover o pecado, remover a imundície. Mas como que o profeta profere essas palavras? Quais são as figuras que o profeta usa nesse texto? Nós vamos compreender que a primeira figura que o profeta usa nesse texto é que todos os profetas, todos os pregadores, iam tornarem-se lavradores. A ideia de lavrador era alguma coisa que humilhava. Ninguém queria ser lavrador, principalmente em Israel. Lavrador, cuidar da terra, era uma das coisas mais simples que havia naqueles dias. Ninguém queria ocupar esta função. E agora o Senhor coloca diante deles, dizendo: todos os meus profetas são lavradores. Sou lavrador da terra. É a única coisa que eu irei fazer. Sou lavrador da terra, é o ministério que Deus tem para mim. Eu irei cuidar da terra. E é interessante que quando Jesus começa as suas parábolas, se os irmãos fizeram a questão de olhar em Mateus capítulo 13, ele, ao começar as suas parábolas, ele começa a dizer: eis que o semeador saiu a semear. Isto é, nós somos lavradores. Nós somos semeadores da boa semente. E é esta a ideia central.
E quando Paulo quer mostrar também a Timóteo um dos exemplos do ministério, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele usa a figura do lavrador. Ele fala da figura do soldado, do atleta, e termina com a figura do lavrador, daquele que cuida da terra. E quando Jesus quer mostrar a nossa perseverança, ele faz questão de dizer que aquele que põe a mão no arado, isto é, para lavrar a terra, para arar a terra, não pode olhar para trás. Eu fui ferreiro 9 anos da minha vida. Às vezes algum irmão pode pensar, meu pai tinha uma pequena ferraria e eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E fiquei na ferraria até aproximar dos 19 anos. Estudava à noite no colégio, primeiro no grupo, depois no colégio, e eu podia aprender como que é importante aqueles arados que eram feitos naquela época, que muitos de vocês não conhecem, arados que era colocado um bico no arado, normalmente quebrava quando a pessoa não tinha cuidado. Quando a pessoa segurava o cabo do arado e desviava a atenção, ele quebrava o bico do arado. Ele não tinha como lavrar a terra. Ele não tinha como cuidar da terra. Então, a figura que Jesus colocou para nós é uma figura muito clara. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Agora, por que que o profeta e o Senhor Jesus Cristo usa a expressão do lavrador? O lavrador tem 3 coisas importantes na vida dele. Primeiro, o lavrador é um cara de esperança. Ele sempre espera que o ano seguinte vai ser melhor que o ano anterior. Se você perguntar a qualquer lavrador, ele vai dizer para você, este ano foi bom, mas o ano que vem será muito melhor. Faz parte da cultura da terra. Eu sou de uma região que planta café, que colhe café. E se você chegar para os plantadores de café, eles vão dizer, pastor, esse ano o café teve o melhor preço, mas teve pouca produção. O ano que vem nós vamos produzir mais, vamos ter o mesmo preço, ou vão ter mais preço, porque o mundo está consumindo muito café. Cada vez mais o mundo consome café. E a gente sabe o quanto o café é gostoso. Quem não gosta de um café pela manhã, um café na hora do almoço, um café à tarde, um café à noite, um café na volta do dia, um café em qualquer momento é bom. Em qualquer momento o café é gostoso. É sempre gostoso tomar um café. Alguns acostumam tomá-lo sem açúcar, outros costumam tomá-lo com um pouco de açúcar, outros costumam colocar aquele negócio que mais parece detergente que qualquer outra coisa, pinga algumas gotinhas ali, é um negócio horrível. E toma. A minha esposa toma com essas coisas, ela pinga algumas coisinhas ali, ou põe um tal de solvente ali, e eu fico olhando, ela diz, eu sou diabética e eu preciso tomar café, e eu só posso tomar café desta maneira. Eu disse, você não sabe o gosto do café, então. Essas coisinhas que você põe aí, que você põe para adoçar o café, você acha que está adoçando o café, mas não está, está estragando o café. Mas é assim a vida. Ninguém deixa o café. Mas o ano seguinte será melhor. É a esperança. Pergunta para o pastor de uma igreja, pergunta para os presbíteros da igreja, pergunta para a junta diaconal da igreja, sempre o ano que vem será melhor. A igreja não pode perder a esperança. Ah, nós estamos sonhando, pastor, para um dia nós temos todos os bancos cheios, superlotados. Nós estamos sonhando a hora que nós vamos precisar arrancar essa parede para trás. Nós estamos sonhando quando o púlpito vai voltar mais para trás, nós abrir mais bancos da igreja.
Nós estamos sonhando, olha que nós precisamos fazer uma galeria na igreja. O ano que vem será muito melhor. E daqui a 10 anos, nem se fala, pastor, nem se fala. São Cristóvão está bombando, pastor. A esperança. Esperança é algo precioso na vida do lavrador. Segunda coisa na vida do lavrador é que o lavrador, ele não se preocupa, não entra no lavrador o medo. Ele não tem medo. Se ele precisar perder a safra toda dele para o banco, o ano que vem ele está financiando novamente e possivelmente perdendo ou ganhando, ele não tem medo. Ele quer fazer. Ele quer ver a terra dele com frutos. É uma coisa muito interessante. Mas vai chover? Não, vai chover sim. Eu não vou perder lavoura. Ele não tem medo. Isso também é o pastor precisa ter isso. Ele não tem medo. E às vezes nós entramos em cada situação, entramos em cada bairro, em cada lugar para evangelizar, e as pessoas perguntam: vocês não têm medo? Não, não existe medo para nós. Nós sabemos que Jesus Cristo vai à nossa frente e vai abrindo portas e caminhos. Nós somos semeadores da palavra. Nós viemos em paz. Nós somos lavradores. E o medo não faz parte das nossas vidas. O medo não faz parte do nosso viver. Nós não atemorizamos com palavras, porque nós sabemos que o nosso Senhor está conosco. É Ele que está conosco. Por isso nós somos lavradores. Por isso nós podemos ir para as cadeias, podemos ir para todos os lugares, podemos levar o evangelho em qualquer situação, porque esse é o ministério que Deus colocou para nós. Por isso a igreja vai crescer cada vez mais. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção para o lavrador. Ele é paciente. Ele sabe esperar o tempo de colher o fruto. Ele não colhe antes da época. O bom lavrador sabe o tempo da colheita. O bom pastor sabe o tempo da colheita. Às vezes é 2, às vezes é 5, às vezes é 1, às vezes é 10, às vezes são 100, às vezes são 200. Ele sabe o tempo da colheita. São graças de Deus. Quanto nós vamos colher este ano? 5 pessoas? Nós estamos colhendo o mundo todo. Porque a Bíblia fala que se nós ganharmos uma única pessoa, nós ganhamos o mundo todo. Nós somos lavradores. Mas há uma característica nesse texto. Esse texto deixa bem claro, porque fui comprado desde a minha mocidade. Nós somos lavradores porque Deus nos comprou. Deus nos adquiriu em Cristo Jesus. Não como moeda corruptível, mas pelo sangue dele derramado por mim e por você. Nós fomos comprados pela obra expiatória de Cristo Jesus. É isso que Apocalipse deixa bem claro para nós, que nós podemos dar graças a Deus, porque todos nós fomos adquiridos pelo sangue do Cordeiro derramado por nós. Que preço Jesus pagou por você? Você já sentou e já pensou nisso? A igreja toda é de lavradores, porque todos nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o nosso Redentor. A segunda coisa que eu gostaria de colocar nesse texto está no verso 6. No verso 6 nós temos uma visão da obra expiatória de Cristo. É considerado o texto mais messiânico que nós temos na Bíblia,
que mais claramente traz a toda a obra messiânica de Jesus por nós. Possivelmente é uma síntese daquilo que ia acontecer na cruz do Calvário. Que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com quem fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus teve suas mãos feridas. Ele foi pregado na cruz, por mim e por você. Agora, é difícil para nós compreendermos essa expressão que está aqui no final. São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Por que Zacarias usa esta expressão? Na casa dos meus amigos. Não na casa dos inimigos. Jesus morreu fora da porta de Jerusalém. Ele não morreu dentro de Jerusalém. Jesus não morreu na cidade de Jerusalém. Se vocês olharem em Hebreus, vão compreender isso. A morte de Cristo Jesus, o levar ao Calvário, foi fora da cidade. Porque ele não poderia ser morto dentro da cidade. Porque não era uma morte judaica. Não era uma morte judaica. A sua condenação foi por um tribunal romano. E o tribunal romano poderia condenar alguém à morte e morte de cruz. Os judeus não condenariam ninguém pela morte de cruz. Condenariam por outro tipo de morte, mas não morte de cruz. Então Jesus teve que morrer fora de Jerusalém. Os judeus condenariam pela morte de apedrejamento. Condenaria pela morte de passar a espada, ser cortado pela espada, mas não por ser colocado na cruz. Mas mais do que isso, a ideia presente nesse texto é que Jesus morreu pelos seus eleitos. Esse texto é uma síntese daquilo que nós cremos, da expiação limitada. Jesus morreu pelos seus eleitos. Ah, mas quem são os eleitos, Senhor? São aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Foram aqueles que, em tese, são os amigos do Senhor. São aqueles que vão cumprir os mandamentos do Senhor, como deixa João 15 para nós. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, se obedecer os meus mandamentos. É aí que nós somos amigos do Senhor. Mas até aquele momento ainda não estava estabelecida a igreja. Até aquele momento a igreja era formada somente de 11 discípulos e umas poucas mulheres. Quando Jesus é levado à cruz, ele poderia dizer: eu estou sozinho. Nem os 11 teve com ele. Cada um ficou mais longe. João aproximou-se um pouco, onde Jesus disse: filho, aí está tua mãe, mãe, aí está teu filho, referindo-se a Maria e referindo-se a João. Mas na linguagem bíblica, ninguém esteve com ele, porque ele era o servo sofredor. É o que Isaías traz para nós. É aquele que leva consigo todos os nossos pecados, todas as nossas impurezas, toda a nossa imundície, tudo que é pecado foi incrustado em Jesus na cruz do Calvário, ao ponto das pessoas memearem o rosto, viraram o rosto. Ali estava Jesus, mas ele morre pelos seus amigos, ele morre pela sua igreja,
pelos seus eleitos. Ele morreu por mim e por você que aqui está. Nós somos amigos do Senhor, se fizermos o que Ele manda, porque nós somos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa linda e maravilhosa esse texto. Então, as feridas de Jesus é o testemunho exato da sua morte na cruz por nós. É a expiação de Jesus sendo colocada diante de nós, pelo seu povo, pelas suas ovelhas, para que nós pudéssemos compreender a grandeza. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Agora faz sentido João capítulo 15, João capítulo 14. Eu abro a porta para as minhas ovelhas, eu sou a porta das minhas ovelhas, porque nós nos tornamos ovelhas do Senhor, amigos do Senhor. Essa é a grandeza desse texto. É muito mais que simplesmente nós olharmos e pensar: Jesus Cristo morreu por todos. Não, meus queridos. Ele morreu pela sua igreja. E é importante nós pregarmos. Agora, nós não sabemos quem são os eleitos. Ninguém tem uma placa aqui escrita. Nós pregamos para todos. Por isso que a Bíblia deixa bem claro: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E muitos vão recusar. Mesmo que a gente insista, vão recusar. Só Deus sabe por quê. O que eu devo fazer é pregar, anunciar. Vamos lembrar Mateus 13, eis que o semeador saiu a semear. Umas caíram no caminho, outras caíram em terra árida, mas ele semeou. Não importa aonde a semente foi lançada, ele semeou. Se perdeu, perdeu. Será que nós temos compreendido essa grandeza, meus amados? Ou será que nós somos uma igreja que simplesmente está olhando para a obra expiatória de Jesus como se não fosse uma obra nossa? Mas eu gostaria que o irmão olhasse depois a partir do verso 7. A partir do verso 7 é agora o caminhar da igreja. Depois da igreja ser comprada pelo Senhor, depois da igreja ser resgatada pelo sangue do Cordeiro, a igreja agora tem de caminhar com o Senhor. E agora é o ministério de sermos a igreja do Senhor neste mundo. E aqui o profeta coloca para nós: terça parte, farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Direi: é meu povo. Irá dirá: o Senhor é o nosso Deus. Uma das coisas mais lindas nesse texto. A igreja do seu caminhar, ela é purificada por Deus. Ela é santificada por Deus. Quando você olha o livro de Hebreus, nós temos 3 100s. Não sei se você já parou para observar. 3 100s em Hebreus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso está em Hebreus 9, capítulo 9, verso 22. Depois tem o outro 100. Sem fé, ninguém virá ao Senhor. É impossível nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Nós não podemos, se nós não crermos, nós não temos como ir ao Senhor. Hebreus 11, verso 4. E por último está em Hebreus 12, 14. Sem santificação
ninguém virá ao Senhor. Então você tem, sem derramamento, expiação, sem fé, justificação, porque a fé é o órgão apropriante daquilo que Deus fez por nós, colocada pelo Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos apropriar dessa grande verdade da salvação. E santificação é o caminho que eu e você temos de trilhar neste mundo. Difícil é uma vida de santificação. E nós somos sempre um grupo pequeno. Nós nunca vamos ser maioria. Por isso que o texto sagrado fala a terça parte, a terceira parte. Purificarei como purifica a prata. Para ser lavado, purificado. Mas pelo fogo também. Aqui a ideia também é que Deus, na sua graça, permite que o inimigo nos prove. As provações de nossas vidas não vêm do Senhor Jesus. Não é o Senhor Jesus Cristo que nos prova, mas Deus, na sua graça, permite o inimigo que nos prove. Às vezes você vai achar estranho eu dizer isso. Porque muitas vezes nós achamos que, por que Deus não nos tira a aprovação? Mas a aprovação é o momento que nós somos burilados. Nós somos deixados como ouro precioso diante de nosso Deus. Jó passou pela aprovação. Deus permitiu que o inimigo tocasse nos filhos dele, tocasse nos bens dele, tocasse a sua saúde. E a sua esposa, olhando aquele quadro, vendo o seu esposo raspar os furungos com um caco de qualquer coisa, de qualquer cerâmica, ela olhou para aquela situação e ela não aguentou mais. E ela, por sentindo misericórdia pelo seu esposo, ela fala alguma coisa translocada. Dirige ao seu esposo e diz: amaldiçoa a Deus e morre. Dê cabo da sua vida. Aí Jó responde: fala como loucas. Não sabe quantas coisas Deus já fez por nós. Nu saí, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes na vida pastoral nós somos provados também. E nós temos de vencer as provações. Nós temos de vencer as nossas peregrinações, para que nós possamos compreender a maior beleza do Evangelho. O Senhor é o meu Deus, é o meu Redentor, e eu sou povo de Deus. Que a igreja de São Cristóvão possa dizer: o Senhor é o nosso Deus. Nós somos o povo de Deus. Que cada um possa apropriar dessa verdade, numa vida de santificação, numa caminhada de santificação. Então o profeta traz diante de nós 3 quadros que nos chamam profundamente a atenção. O primeiro quadro é para que nós compreendamos que nós somos lavradores. O segundo quadro, que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. O segundo quadro é a obra expiatória de Cristo por nós. E o terceiro quadro é a nossa caminhada. A caminhada de um povo redimido, um povo em santificação. Por isso que tem a disciplina na igreja. E a disciplina não é para dizer que você é salvo ou não salvo. A disciplina é para mostrar o grande amor de Deus por nós. Se nós vivêssemos sem disciplina, nós não seríamos filhos, mas seríamos bastardos. Nós precisamos da disciplina de Deus. A coisa mais gostosa é quando o pai ama seu filho. E uma demonstração de amor do pai para com seu filho é discipliná-lo. Vivemos numa sociedade em que o amor está sendo tirado do nosso meio. E o desamor está sendo colocado no nosso meio.
Por isso que nós estamos ouvindo sempre afirmativas as mais enlouquecidas. Ah, o pai não pode disciplinar o seu filho. O pai tem de disciplinar seu filho. Não é o pai bater no seu filho, não é o pai judiar do seu filho, não é o pai espancar o seu filho. Não é isso que nós não aceitamos dessa natureza. Mas o pai tem de ser exemplo de autoridade diante da sua casa, para que o seu filho possa olhar para o seu pai e ter a alegria de tê-lo como pai. Onde ele vai abraçar o filho, vai dizer: meu filho, eu queria sentir a dor, eu quero andar contigo. É isso que faz de nós este povo de Deus, um povo santificado para a glória do Senhor, o louvor do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém.